Bem, vamos dar continuidade ao nosso primeiro painel do webinar pré-G20 do Integridade ESG. Este painel analisa as propostas diretamente vinculadas ao capital privado que serão debatidas na cúpula do G20. E agora vamos ouvir a análise do professor da Fundação Getúlio Vargas e ex-diretor de Política Econômica do Banco Central do Brasil, Sérgio Verlan. Ele também foi diretor e vice-presidente executivo do Banco Itaú. Bom dia, professor Sérgio Verlan. Agradecemos sua presença aqui, trazendo sua expertise no mercado financeiro para o nosso webinar. Bom, professor, entre as propostas da chamada trilha financeira do G20, que reúne os ministros de finanças dos países da cúpula do G20, estão as propostas do Pilar 1 e Pilar 2 para enfrentar os desafios da digitalização da economia. Uma dessas propostas pede a inclusão na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima a criação de um imposto sobre transações financeiras, com o objetivo de financiar a justiça climática, ambiental e social e reduzir as desigualdades no planeta. Nós gostaríamos de ouvir a sua análise sobre essa proposta. Professor, o senhor acredita que é viável esse tipo de taxação sobre movimentações financeiras diante, inclusive, do capital volátil que temos hoje no mundo? Cíntia, bom dia. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite bastante honroso feito pelo João Pedro e o Luiz César Faro, representando o portal Integridade ESG, para participar desse webinar. E a minha tarefa, então, é falar sobre esse imposto internacional sobre transações financeiras. Mas eu vou dar um passo atrás, porque eu tenho um problema, inclusive, com qualquer imposto desses criados. Então, eu vou mencionar baseado nos três pilares, desculpe, os três eixos que estão lá no portal do governo brasileiro, né? Da proposta, né? Que é o combate à fome, pobreza e desigualdade, 2, mudança do clima e transição energética, e 3, reforma da governança global. Ou seja, a ideia aqui, pelo que eu entendi, foi propor ao G20 uma agenda ESG internacional, né? São os 3 eixos do ESG. Isso foi a ideia do governo. Tá? Então, um aspecto a ser ressaltado é que qualquer solução que propõe criação de impostos, sua distribuição entre nações, por alguma regra conduzida por uma burocracia internacional, elas são claramente problemáticas. Nós já temos um número enorme de grandes organizações internacionais com muitos recursos que tentam atingir a ponta para combater a pobreza. Estamos falando do primeiro dos eixos. Já vou falar no segundo eixo, que é o climático, especificamente, que você mencionou. Tá? Então, a gente já tem uma grande quantidade de organizações internacionais. Né? E o que a gente tem que fazer é um processo para atingir direto a ponta, principalmente para combater a fome e a pobreza. O combate à desigualdade é algo que você tem que olhar com cuidado, porque a desigualdade tem 2 interpretações e cada uma é completamente diferente da outra, tá certo? Uma desigualdade, digamos assim, de cunho mais socialista é a desigualdade final, a desigualdade no final dos recursos, né? Que as pessoas teriam que ter recursos, todos os mesmos recursos. Né? Outra desigualdade, que é a desigualdade liberal, é a desigualdade de oportunidade. Essa deve ser combatida com certeza. A outra não é muito claro que deva ser combatida. Tá? Então, qualquer forma que você puder aportar recursos nessas organizações internacionais, quais são essas organizações internacionais? Banco Mundial, FMI, ONU e suas afiliadas, e por aí vai. Né? Funcionaria. O que é importante é ter uma forma de chegar diretamente a quem precisa, sem passar por intermediários. Coisa que aqui no Brasil conseguimos resolver com o cadastro.
não é? Nós temos o cadastro, esse cadastro único aí que foi feito dos recebedores de recursos sociais no Brasil. E esse cadastro, obviamente, ele não é uma coisa que é feita de uma hora para outra. Ele começou imperfeito, continua imperfeito, mas num processo contínuo de aperfeiçoamento. E cada pessoa tem um cartãozinho, recebe direto, sem nenhum intermediário. Não vai para um governo, não vai para uma prefeitura, não vai para nada. A pessoa recebe direto no cartãozinho o dinheiro dela toda vez. Essa é a forma mais eficiente. O Brasil conseguiu botar isso em pé. Então, não deve ser uma coisa impossível de fazer. Nós não somos um país riquíssimo nem nada disso. Então, deve ser uma coisa... Basta haver foco para resolver o problema. Tá? Agora, no caso do clima e do meio ambiente, a solução é de outro grau de externalidade, que é o caso, né? Um problema econômico de externalidade. A gente deve criar incentivos privados para que isso seja resolvido. Aliás, Ronald Coase já nos ensinou isso há muitos anos. Normalmente, esses incentivos estão em colocar apropriadamente a propriedade privada nos recursos de gases de efeito estufa. Tem um valor? Aquele que limpa o ar ou aquele que não o suja, tendo o direito total para tal, deve ser remunerado para isso. Por outro lado, aquela entidade que desejar produzir algo que tenha como consequência a emissão de gases de efeito estufa deve pagar para tal, comprando estes direitos de quem limpa o ar ou de quem não destrói recursos naturais quando poderia fazê-lo. Os incentivos privados vão fazer com que os preços corretos dos créditos de carbono e da manutenção de florestas sejam determinados. Essa é uma forma muito mais eficiente do que uma decisão que arrecada recursos, centraliza os recursos, então determina a regra de distribuição desses. Infelizmente, as sugestões do Brasil foram na linha de centralizar a arrecadação para que um grupo de burocratas internacionais decidam o que fazer com os recursos. Uma solução completamente ineficiente, sujeita a muitas críticas. Afinal, se um setor ou um país acaba arrecadando mais do imposto, ele não deveria ter mais a dizer sobre os destinos deste imposto? Senão, qual deveria ser a regra de distribuição do imposto? Lembremos que o objetivo final deste mecanismo é desincentivar consumo e produção de bens e serviços que tenham como subproduto emissões de gases de efeito estufa. No caso do terceiro eixo, a governança, parece-me que a solução é muito simples. É adaptar essa miríade de instituições internacionais que temos para que a ponta onde você necessita do combate à pobreza e à fome seja atingida, conforme eu mencionei. Por fim, agora vou me referir especificamente ao imposto sobre transações financeiras. Este imposto é particularmente ruim e danoso para a economia, pois ele atrapalha toda a movimentação financeira internacional, toda nacional e internacional, e todas as arbitragens que garantem que o sistema de preços tenha pouca fricção no mundo. E seria uma solução, pela experiência brasileira, de uma complexidade enorme para evitar que o processo seja bypassado. Tá certo? Isso é muito importante. É um imposto complexo, exige regras muito detalhadas e, com certeza, nesse caso, teríamos que criar uma receita internacional, tá certo? Só para cuidar disso. Porque os problemas de arrecadação desses impostos, desse tipo de imposto, são extraordinariamente complexos, tá certo? E tornam os preços internacionais muito ineficientes. Você coloca um monte de fricção em todos os preços. Se a tendência mundial, que eu não acredito seja o melhor, for a de colocar impostos, então definitivamente este não é um imposto bom. O que seria um imposto que seria razoável e na direção do que se quer fazer? Ora,
Basta a gente colocar um imposto no consumo de produtos que precisem de quantidades grandes de emissão de gases de emissão de gases estufa, de efeito estufa. Tudo que precisa muito de carvão, petróleo e gás. E de impostos que atinjam produtos de áreas que foram recentemente desmatadas. Em suma, seria um imposto que desincentivaria a produção de gases de efeito estufa. Obrigado. Muito obrigada, professor Sérgio Verlan, dissecando uma das propostas que serão debatidas na cúpula do G20, e obrigada pela sua análise crítica dessa proposta, trazendo uma série de desafios que devem ser enfrentados na governança financeira global. De nada. Bom dia a vocês.